Olá, crianças, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Lilian, eu sou professora da Primeira Igreja Brasileira Batista em Asti. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas online. Se você não sabe ainda, nossa igreja está aberta com a capacidade de até 10 crianças. Então, se você quer ir, pede para a mamãe mandar uma mensagem para o pastor para colocar o seu nome na lista. Vai ser muito legal a gente poder se encontrar e ter a nossa aula juntinha e aprender um pouquinho mais de Deus, tá bom? E não esquece da sua máscara, tá bom? Porque a gente tem que continuar se protegendo. Então, vamos lá para mais uma das nossas aulas? Vamos continuar com o nosso tema de missão possível. Então, nós já tivemos 2 aulas sobre este tema. Então, na primeira aula sobre o tema, nós falamos sobre o chamado, as pessoas que Deus escolhe para cumprir as suas missões. Na segunda aula, nós falamos sobre os gifts, né, os talentos que Deus deu para cada um de nós para cumprir a missão dele. Agora, nós vamos falar sobre o plano de Deus, né? E o tema de hoje é: devemos sempre seguir os planos de Deus aonde quer que ele nos leve. Em inglês, we should always follow God's plans whatever they lead. Mas como a gente sempre começa a nossa aula, vamos ao nosso verso do dia. Vou contar até 3. É o mesmo verso das 2 semanas, então eu acho que vocês já decoraram. Vamos tentar? Então vamos lá no 3. 1, 2, 3. Porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27. Em inglês, all things are possible with God. Mark 10, 27. Muito bom. Então, continuamos falando sobre missão possível. A gente sabe que toda missão tem o quê? Tem os seus agentes secretos. E dentro do grupo de agentes secretos, sempre tem pessoas inteligentes, né, trabalhando na equipe. E o trabalho dessas pessoas são, por exemplo, pegar todas as informações que eles puderem sobre o bandido e formar um plano para detê-los, né, nas coisas que eles estão fazendo, tentar impedir o inimigo de continuar agindo, não é isso mesmo que o agente secreto faz? E eles às vezes gastam muito mais tempo fazendo as estratégias, planejando, do que fazendo o trabalho em si. E dentro do plano, cada um tem uma função, e quando chega a hora de agir, eles estão prontos para fazer o trabalho deles, né? Cada um na sua função. Às vezes, as coisas não saem como planejado. Às vezes, a equipe do FMI mandam novas informações que obrigam eles a mudarem de plano, né? De repente, assim, num piscar de olho. Ou os bandidos, eles pensavam que eles iam entrar num lugar, mas aí eles estão em outro, e aí eles têm que mudar rapidamente. Ou então um membro da equipe ele é sequestrado, né, kidnapping, ou novas informações acontecem ou então eles descobrem que estão em grande perigo, mas eles ainda não tinham percebido isso e eles, né, correm risco, não estão protegidos o suficiente. E aí a equipe percebe que todo aquele planejamento que eles gastaram um tempão fazendo falhou. E aí eles têm que parar imediatamente, né? E aí alguém grita: aborte a missão, né? Like, stop! E todos eles fazem a mala e saem rapidamente para que eles possam tentar executar um novo plano com agora as novas informações que eles têm. E uma mudança repentina de planos, ela não acontece só no mundo dos agentes secretos, né? Ela acontece o tempo todo. Às vezes, aquela férias que você planejou para praia e ela teve que ser alterada por causa do tempo, né? Weather, que pode estar vindo um tornado, um furacão, sei lá, e aí você muda a sua viagem.
Ou quantas pessoas tinham planejado as férias, né, do summer e não pôde viajar por causa do coronavírus? Não é? Teve que mudar os planos das férias de repente. Ou como as escolas, né, que tiveram, por causa dessa informação, por causa do perigo que estava, tiveram que mudar todo o planejamento da escola. E aí vocês não puderam mais ir para a escola, assistir aula, tiveram que mudar para aprender de casa. Foi uma mudança de plano repentina? Ou você tinha um plano para dormir na casa de um amigo, fazer um sleepover, e você teve que cancelar porque você estava com dor de garganta e podia ser perigoso, né? Podia ser alguma coisa mais grave e você poderia passar para o seu amigo também ficar doente, então você teve que desistir do sleepover. Ou ainda você treinou meses para jogar com o time da sua escola, mas aí no finalzinho você se machuca e aí você não pode mais participar do time, né? Você fica holding, você fica suspenso, porque você tá machucado, e aí tudo aquele treino que você fez, se dedicou, se esforçou, parece que foi jogado fora, né? Porque agora ele não vai mais adiantar. Quando os nossos planos são forçados a mudar, pode ser muito triste. A gente fica mesmo chateado e com razão, né? Porque a gente não gosta de ouvir um não, principalmente quando a gente está ansioso, feliz, esperando aquele plano acontecer. Mas você já pensou que muitas vezes os nossos planos eles mudam para melhor? Como, por exemplo, você tinha planejado com a família ir para um restaurante. E aí aquele restaurante não tinha vaga, né? Tava lotado, você não conseguiu ir. E aí procurando um outro restaurante, você descobriu que aquele outro restaurante, a comida é muito mais gostosa, né? Ele era muito melhor. Ou até mesmo a sua viagem que você tinha planejado, ela não deu certo. Mas aí você foi para um outro lugar e aquele lugar foi muito mais divertido, você conheceu coisas novas, aprendeu coisas novas. Ou às vezes uma mudança, né? Quando você termina o ano e você tem todos aqueles seus amigos que você conhece na sua classe, e aí você muda de classe e aí você tem novos amigos. E aí você continua com seus amigos antigos, mas agora você faz novos amigos, né? Então essa mudança foi muito melhor, porque te trouxe amigos novos que pode ser para a vida toda. Na Bíblia, na nossa história de hoje, a gente vai ver como Deus mudou os planos de Paulo, e não só uma vez, mas 2 vezes. Porque Deus queria levá-lo para onde ele queria que ele estivesse. E Paulo obedeceu às ordens e ele estava aberto, né? Ele aceitava as mudanças, os planos de Deus. E aí ele descobriu que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Vamos à nossa história de hoje? A nossa história de hoje, ela está no livro de Atos 16, verso 6 ao 15, visão de Paulo e a conversão de Lídia. Em inglês, Acts 16, 6 to 15, Paul's Vision and Lydia's Conversion. O nosso agente especial de Deus, Paulo, ele estava numa missão na Ásia, mas os seus planos foram interrompidos pelo Espírito Santo. Ele estava indo para uma cidade e aí o Espírito Santo impediu ele de ir para aquele lugar. Aí ele pensou, então eu vou para aquele outro lugar. Aí ele mudou o caminho, tentou ir para o outro lugar e o Espírito Santo de novo impediu ele de chegar lá. E aí Paulo, ele teve uma visão de que Deus queria que ele fosse para Macedônia, que não era nem o primeiro lugar que ele estava indo e nem o segundo. Deus queria que ele fosse para um outro lugar, né, chamado Macedônia. E aí ele obedeceu, porque Paulo era muito obediente. Então ele seguiu para Macedônia e lá ele procurou onde tinha pessoas, né, que oravam, pessoas que pudessem gostar de grupos de oração. E
E ele encontrou algumas mulheres lá, e dentro desse grupo de mulheres que estavam orando, tinha uma em especial, o nome dela era Lídia. E aí Paulo falou sobre Jesus para ela. Quando ela ouviu, né, Paulo compartilhando, falando sobre Jesus, ela abriu o coração e ela decidiu aceitar Jesus na vida dela, foi batizada e toda a sua família. E não só isso, ela pediu ainda para que Paulo pudesse ficar na casa dela, para que ele continuasse a missão dele ali na Macedônia, né, falando de Jesus também para as outras pessoas. E Paulo poderia ter feito um bom trabalho se ele tivesse ido para Ásia, onde ele queria ter ido. Poderia sim, né? Ele poderia ter feito um bom trabalho, mas Deus tinha um plano para ele na Macedônia, né? Deus tinha um objetivo lá. E como Paulo foi obediência, né? Não só a família de Lídia, ela agora se torna cristã, mas outras pessoas também lá ouviram sobre Jesus, porque ficaram, pelo tempo que eles ficaram lá, e também se converteram, né? Se tornaram cristãos. Paulo, ele foi muito sábio em seguir os planos de Deus, e ele nos orienta a fazer o mesmo, né? Porque quando a gente faz os nossos planos, a gente faz ele baseado nas informações que a gente tem, nas coisas que a gente conhece. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Então Deus ele vê coisas, ele já sabe o que pode acontecer antes mesmo que ele sabe o que vai acontecer antes mesmo que essas coisas aconteçam. Então, Deus ele tem muito mais informações. Então, por isso que a Bíblia fala que o plano de Deus sempre são melhores que os nossos. Então, quando Deus fala pra gente mudar de direção, a gente tem que confiar nele e obedecer. E esta não foi a primeira vez que Paulo obedeceu e mudou de direção. Se você se lembra, na semana passada, 2 semanas atrás, quando a gente falou sobre o chamado de Paulo, de quando ele se converteu para cristão, antes ele era o quê? Ele era um perseguidor de Cristo. E ele achava que ele estava obedecendo a Deus, porque ele achava que Cristo era mentira. E ele achava que obedecendo a Deus, ele tinha que perseguir os cristãos. Mas quando Deus falou com ele e ele conheceu a Jesus, ele mudou, né, totalmente de direção e passou a obedecer a Jesus, a seguir as novas regras, que era o que? Agora falar do amor de Deus, né? Do amor de Jesus para as pessoas. Isso acontece com a gente também, quando nós temos que mudar os nossos planos de repente, né? Aquele plano das férias que foi cancelado por causa de uma emergência na família, ou o seu sonho de praticar um esporte, de participar do time, que ele não acontece porque você foi tirado do time, da equipe, ou uma data de um jogo, ela é cancelada porque alguém fica doente, você estava super excited, né, preparado para aquele jogo. É triste quando os planos mudam, mas quando Deus fecha uma porta, a gente não tem que chutar ela e ficar bravo e ficar batendo. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, quando uma porta se fecha, né? Porque Deus fechou aquela porta, a gente tem que procurar a outra porta que Deus já abriu. Que este é o caminho que Deus quer que a gente segue. E se a gente não sabe, né, o que fazer, se a gente se sente perdido, chateado, a gente precisa orar ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele nos ajuda em todas as coisas. Então, quando a gente ora e pede ao Espírito Santo para nos dar, né, a sabedoria, para nos mostrar o seu plano, com certeza Deus vai mostrar. E não se esqueça, os planos dele são sempre melhores do que os nossos. A semana passada a gente aprendeu que Deus quer que a gente glorifique a ele. Lembra que a gente falou que é necessário que eu diminua
e Deus cresça, que quando eu faço as coisas, não é para as pessoas acharem que eu tô fazendo, né? Que eu tenho poder, que eu sou especial. Não, a gente recebe o gift de Deus e a gente usa para Ele os talentos, né, que Ele nos deu. E Ele nos dá esses talentos para que a gente possa compartilhar de Jesus com as pessoas. Então, da próxima vez que que os seus planos mudarem, não fique chateado, não fica triste por causa disso ou bravo. Ora e peça a Deus que Ele mostre o plano dele e que você possa ser usado. Assim como Deus, Ele direcionou Paulo para o caminho que Ele queria que ele fosse e assim Ele salvou a família de Lídia, Deus também pode usar você mesmo, quando você ouve e segue as novas ordens de Deus. Os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos e Ele nunca decepciona a gente, sabe? Os planos dele nunca é para fazer a gente ficar triste, chateado, né? Ou para nos frustrar. Deus, Ele faz planos para você e Ele espera que você em Deus possa fazer coisas incríveis. Vamos orar? Senhor meu Deus, mostre-nos os seus planos, nos direciona no caminho que devemos seguir. E quando o Senhor disser não, que a gente não fique triste no nosso coração, mas que a gente tenha um coração aberto para entender a sua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém? Muito bom. Então, fique com o coração bem aberto, com os seus ouvidos abertos, né? Como o nosso verso que a gente aprendeu na série passada, quem tem ouvidos, ouça, né? E para Deus nada é impossível, ou tudo é possível com Deus. Então, abre o seu coração, deixa Deus dirigir e te apresentar os planos dele para que você possa cumprir a missão incrível que ele tem para você. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!